Cumprimento a todos vocês, público, serventuários, em nome do vereador Gilson, que parabenizo pela iniciativa e, com muita alegria, a gente vem percebendo essa leva de novos parlamentares, né, que brigam pelos valores que verdadeiramente importam na vida do cidadão, na vida do brasileiro. Então, te parabenizo muito pela iniciativa, viu, vereador? Eu vou inverter um pouco, na verdade, trazer aqui uma fala que não foi isso que eu preparei, mas diante do contraponto feito pela Elis, eu acho que é importante, que disse o filósofo Voltaire: posso não concordar com uma palavra, uma única palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o teu direito de dizê-la. E a gente está numa casa parlamentar, numa casa de debate, e por mais que nós não concordamos, ou a grande maioria, com o que foi dito, é importante que as pessoas que queiram fazer o seu contraponto, que se sintam livres para fazê-lo. E é interessante também porque elas trazem informações novas que nos fazem pensar a respeito. E aí, sobre a fala dela, o que eu entendo aqui que a gente poderia aproveitar, João, até, olha que interessante, a gente poderia aproveitar porque a Elis trouxe muitas questões normativas, portarias, resoluções, e a gente sabe que são normas infralegais, né? Elas se submetem às leis. Então, quem sabe não fica aí uma proposta para os legisladores reverem, talvez, essas portarias que são infralegais e pensar em projetos de leis que possam regulamentar de uma forma que interesse mais ao público, né, à população, do que vem sido posto aí tecnicamente. E uma outra fala dela também, que eu gostaria de contrapor, e aí ela não trouxe só as questões técnicas, ela trouxe também a opinião dela, quando ela disse, por exemplo, que é um absurdo hoje, em 2023, a gente pensar em prender uma mulher que faça o aborto. Isso é uma opinião pessoal. É um absurdo, será, pensar em prender uma mulher que cometa o infanticídio? Porque o infanticídio é a morte do neném no parto ou logo após o parto. Então, uma questão de horas, talvez, não mereça uma punição por matar uma vida, mas 6 horas depois essa punição já se justifica. Então, são incoerências que é importante que a gente levante, né? Bom, entrando aqui, então, no meu tema, e só mais um detalhe, quando ela usou a palavra produto, é uma expressão que está definida no site do Senado Federal, que o aborto eu até escrevi aqui, peraí, porque me chamou a atenção a definição que o Senado tem dado para o aborto. É a privação do nascimento, interrupção voluntária da gravidez, com a morte do produto da concepção. E aí é interessante a gente pensar sobre a neurolinguística, né? Como as palavras estão sendo usadas de forma que faça com que a nossa imaginação minimize, relativize uma vida a um produto. A gente está falando de um bolo de carne? A gente está falando de um aglomerado de células que tirou ali, que jogou fora? Não estamos. Então, quando a gente fala em aborto, é importante que a gente fale sobre o assassinato de uma vida no ventre. É usar as palavras certas para a gente para que a gente não seja levado a pensar que uma vida que foi retirada, que foi morta no ventre da mãe, seja um produto, né? Não é um produto. Enfim, então, agora sim eu entro na minha fala e eu vou ser breve. Me coube falar aqui, em nome do movimento Mães Direitas,
sobre a competência do STF para decidir sobre o aborto. E, de cara, eu já afirmo que é uma instituição completamente incompetente para avaliar, para julgar, para decidir sobre o aborto. Um dos argumentos levados pelo PSOL para levar esse debate ao STF é que o Legislativo esteve omisso, o Legislativo esteve inerte, e, quando o Legislativo está inerte, cabe ao Poder Judiciário decidir a respeito. Só que o Legislativo nunca esteve inerte. Existe, no artigo 124 do Código Penal, a definição, inclusive a pena, do crime de aborto. Que discussão, que inércia que é essa? Então, a gente vai ter que trazer toda e qualquer legislação brasileira para o STF decidir, porque está inerte, porque ela está valendo, está vigorando a lei, e não há nenhum projeto de lei discutindo-se no momento. Significa que o Legislativo está sendo inerte? Então, a gente vai ter sempre que ficar movimentando isso? Não faz sentido. A gente sabe bem que é uma jogada mesmo do PSOL, porque eles sabem que, pelos meios legais, eles não conseguirão propor um projeto de lei nesse sentido, que não será aprovado pela Câmara dos Deputados. Então, o jeitinho é levar para o STF e criar esse imbróglio todo, sabendo que o STF há muito já vem desrespeitando a independência e a autonomia dos três poderes, né? Vem invadindo a competência, e foi contando com isso que essa ação foi proposta. Um outro argumento também, que até o deputado Eduardo Azevedo, que falou muitíssimo bem, foi que seria uma questão de questionar se o neném no ventre é um ser que merece a dignidade ou não. Então, se ele não tem dignidade, não é vida, eu não consigo entender bem a lógica que eles vão usando, mas é interessante porque é o seguinte: a nossa legislação prevê o direito do nascituro. Se prevê o direito do nascituro, reconhece como uma pessoa. O nascituro é o ser que ainda está no ventre da mãe. É o neném que está no ventre da mãe. Ele tem direito à pensão alimentícia, ele tem direito a direito sucessório, ele tem direito a receber uma doação. Como que não é alguém? Como que a gente não está falando de uma vida? Ele tem direito a estudo, mas ele não é uma vida. É confuso, é confuso. Eu tenho dificuldade intelectual, talvez, cognitiva, de compreender esse raciocínio que não entra. Então... Adriana, você me permite uma parte? Claro. Para explicar sobre isso que você não está conseguindo falar. Não, Veja bem, a DPF 442, ela é fundamentada em alguns princípios para justificar essa aberração de legalização do aborto através da via judicial. E, dentre esses princípios, um deles é o princípio da irrelevância jurídica da vida intrainterina através da previsão legal de eliminação da vida até a 12ª semana de gestação. Sim. Além disso, é o princípio da proteção gradativa da vida, de modo que o ser humano, a depender do seu estágio de desenvolvimento, fosse digno de menor ou maior proteção do seu direito de viver. Pois é. Agora, então, eles estão relativizando Exatamente. o direito à vida. Exatamente. E aí, no primeiro dia de ciência que a mãe tem de que está grávida, o filho dela, que está no ventre, já é um ser de direito. Um ser de direito de pensão alimentícia, de direitos sucessórios, de doação, né? Então, não há que se falar nessa relativização. Não faz nenhum sentido isso. Lógico, legal, moral. É exatamente isso, doutora. Bom, então, pensamos, eu estou falando em nome do Movimento Mães Direitas, que esse avanço do STF, que vem desrespeitando afrontosamente a independência dos três poderes, trazendo para si
desde o impeachment da Dilma, se não estou enganado, foi um dos primeiros pontos ali muito firmes sobre a iniciativa deles tentarem avocar para si a legislatura, né? Querer legislar. E, depois disso, como não tiveram uma interrupção ali, eles foram se encorajando cada vez mais, chegando ao nível absurdo, abjeto, que chegaram hoje. Então, o que a gente precisa de pensar e de entender que esse debate deveria, se a gente tivesse mais ou menos no rumo, deveria nascer morto. Isso sim deveria ser um natimorto, esse debate que o STF propõe sobre legalizar ou não legalizar o aborto. Não compete ao STF isso, ponto. E, agora, a grande responsabilidade desse avanço do STF é o Senado Federal, porque existe, a Constituição prevê o princípio dos freios e contrapesos. A Constituição tem ferramentas eficientes para que cada poder limite o avanço do outro poder. E o Senado Federal é o órgão responsável para avaliar, pautar, julgar, por exemplo, impeachment de ministro que esteja extrapolando as suas funções. Caso isso já tivesse sido feito, talvez eles não tivessem tão corajosos assim. Mas por que isso não é feito? Por causa, principalmente, do foro privilegiado. Para vocês pensarem, se não é. Por que o foro privilegiado? Os ministros são os primeiros juízes e únicos juízes que julgam os processos dos parlamentares federais. E aí fica esse jogo essa parceria, né, tácita, porque os ministros avançam na sua competência, invadem outro poder, os senadores que precisariam intervir não o fazem, porque a grande maioria responde processos criminais, cíveis, que serão julgados por esses mesmos ministros, e aí fica aquele negócio, deixa que eu deixo, e o STF vem avançando nessas pautas. Então, penso eu que o foro privilegiado precisaria ser um tema debatido, levantado o tempo inteiro, porque quando os parlamentares forem julgados em primeira instância, em segunda instância, com grau recursal para o STF, para o STJ, é muita gente ali que eles precisam ir subindo a escada para negociar alguma coisa. Quando a conversa é direto com o ministro, isso facilita, né? E aí, olha o prejuízo real que um país inteiro está tendo por causa de inércia, aí sim, prevaricação, negligência do Senado Federal. Adriana, uma coisa muito interessante na sua fala, que até um pouco me incomodou, né, quando ela afirmou aqui que hoje nós temos um presidente democraticamente eleito, nós, como sociedade, tivemos que aguentar o absurdo de ver um ministro dizendo que derrotou o outro lado. Né? Então, é por isso que, no tema, eu trouxe essa questão do STF, porque ela está coberta de razão. O STF não deve se envolver com a questão do aborto. Isso é de uma casa legislativa. E você vê ministros se encorajando ao ponto de dizer que venceu o outro lado. Então, eu não posso acreditar que esse presidente foi eleito democraticamente, porque teve interferência. Isso não é uma fala minha, é uma fala de um ministro do STF. Sim. A gente sabe de todas essas, né? Doutora, enfim. Me dá só 15 segundos para complementar a sua fala. O temor, né, o dispositivo que o Legislativo teme é a tal da ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade. Né? E a vida é um direito fundamental do indivíduo e, portanto, constitui cláusula pétrea
Sim. Está prevista no artigo 15 da Constituição e deve ser entendida de maneira genérica, de modo a abranger a garantia da continuação da vida, direito de não ser morto, como também a uma existência digna. Só que, olha só, o que é cláusula pétrea? Dispositivo constitucional que não pode ser alterado nem mesmo por proposta de emenda à Constituição. Então, igual a senhora falou, nasceu natimorto, está faltando só os guerreiros igual o Gilson, que propôs aqui essa audiência pública, e outros que vão somar com ele para poder acabar com essa patifaria toda. Talvez vocês pensem que a gente até combinou essa fala, porque está aqui para eu ler agora, cláusula pétrea, o que é? E aí, entrando no meu último ponto, que é a nossa percepção, enquanto movimento, e eu falo em meu nome também, sobre a sugestão do plebiscito para a consulta pública sobre esse tema do aborto. Por que o movimento Mães Direitas entende que é um tiro no pé? Exatamente porque nós estaremos relativizando, mais uma vez, uma cláusula pétrea da Constituição. A gente está falando do primeiro direito fundamental, individual, que a Constituição protege, que é a vida. Se a gente começar a relativizar cláusulas pétreas, daqui a pouco a gente não tem cláusula pétrea mais. Então, a gente não tem nem que abrir para discussão. Não é discutível o direito fundamental à vida. Isso é o nosso bem mais precioso e que, desde o primeiro dia de aula, na minha graduação de Direito, eu escuto isso. A vida é o bem mais precioso que o Estado democrático de direito precisa proteger. Considerar o plebiscito é relativizar o direito à vida. Então, a gente precisa ficar muito atento. E aí, é isso eu trouxe aqui, mas meu colega já leu, então, para não ocupar mais, é isso. E, por fim, e encerrando mesmo, eu gostaria de dizer o seguinte: todas as nossas normas legais, elas são elaboradas e publicadas, entram em vigor baseadas em fatos, costumes, crenças e cultura da população. Então, quando a gente fala em nome de Deus aqui, a nossa fé, o Brasil é um dos países que tem o maior contingente de cristãos. E isso faz parte, as nossas legislações consideram isso também. A nossa legislação, ela não é criada só com base técnica, não. A nossa legislação, ela é criada com base na nossa cultura, com base nas nossas crenças, com base nos costumes e com base nos fatos que vêm acontecendo. E aí o direito precisa vir, o poder legislativo precisa vir e regulamentar essa situação. Então, não é à toa e não é um ponto que a gente pode ignorar ou tratar como se não devesse ser trazido à baila, porque não é técnico, que no preâmbulo da nossa Constituição Federal, o final dos dizeres é o seguinte, que sob a proteção de Deus, esse instrumento constitucional que vai regulamentar a vida de todos os brasileiros passa a valer. Muito obrigada.